Afinal, como é que o recurso extraordinário do ponto de vista processual vai ser perguntado na sua próxima prova de concurso? É exatamente sobre esse tema que a gente vai abordar no vídeo de hoje e presta atenção porque ele foi recentemente enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Antes da gente analisar esse importantíssimo e peculiar tópico, deixa eu te pedir aqui para deixar o joinha e se não está inscrito, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Sou o professor Pedro Coelho e a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a entender um pouco mais e ficar atualizado no âmbito da parte criminal do nosso direito e, quem sabe aí, contribuir para a preparação dos senhores e das senhoras na atuação prática ou mesmo, especialmente, no estudo para concurso público. E veja só, doutores e doutoras, para que os senhores e senhoras se situem, já destaco que a análise terá como pano de fundo a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental no recurso extraordinário 1.385.414, julgado em maio desse ano de 2023. Antes da gente analisar propriamente o tema e o caso concreto, permitam-me aqui fazer um destaque para entender qual é o ponto nevrálgico e específico que a gente precisa atentar. Me refiro, doutores e doutoras, justamente ao aspecto atinente à repercussão geral. A repercussão geral é um requisito formal justamente exigido por previsão no texto constitucional e regulamentado em lei, notadamente no artigo 1035 do Código de Processo Civil, aplicável ao âmbito processual civil e ao âmbito processual penal, que vai dar um tom e uma perspectiva concreta sobre a análise dos ministros da Suprema Corte, que o tema de fundo debatido naquele recurso extraordinário vai além do interesse intersubjetivo, dá um aspecto e uma perspectiva de abstrativização ou de ampliação e interesse maior coletivo justamente do tema de fundo, o que justifica, nessa ótica, a atuação do Supremo Tribunal Federal. A previsão entabulada lá no texto constitucional inserido, se não me falha a memória, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, ele hoje está regulamentado destacadamente, como eu disse, no artigo 1035. E o parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse dispositivo vai versar na seguinte linha: ele vai dizer que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, para dar essa importância e essa perspectiva de interesse da coletividade. O parágrafo 2º do 1035 continua: o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Então preste atenção aqui porque há alguns aspectos importantes. A gente já entendeu qual é o intento da repercussão geral como um pressuposto a ser inserido e observado no recurso extraordinário destinado ao julgamento do Supremo. Outro aspecto é que a gente sabe que existe aí a aferição de um juízo de pré-libação e outro juízo de admissibilidade, um na origem e outro lá pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A depender do seu tribunal em questão, ou vice-presidente ou presidente do tribunal, cabe justamente a análise do atendimento desse pressuposto, ou fazer esse primeiro juízo de admissibilidade. E aqui ele deverá atentar para a expressa existência de uma preliminar do da repercussão geral, sim, mas esse presidente ou vice-presidente do tribunal tem aptidão para analisar se aquele recurso específico ele tem ou não repercussão geral? Não. Esse juízo de admissibilidade quanto à repercussão geral feita no tribunal em que o recurso é apresentado é somente de controle de formalidade. Está lá argumentando que a repercussão geral, beleza, então está atendido, porque o próprio parágrafo 2º do artigo 1035 diz que a análise, a aferição, a apreciação da existência ou não de repercussão geral é exclusiva dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Ainda nesse contexto, veja só, eu tenho que ter fisicamente essa preliminar e a análise e essa verificação física, digamos assim, vai ocorrer na origem do Supremo, mas o aprofundamento, a análise da repercussão geral ou não, vai se dar pelo STF apenas. Aliás, também nessa linha aponta o regimento interno da Suprema Corte, apontando que o relator pode, inclusive, negar seguimento ao recurso extraordinário quando ele não ostentar a preliminar de repercussão geral. Pedro, então quer dizer que o relator ele analisa monocraticamente se aquele recurso tem ou não repercussão geral? Não, isso aí é uma decisão colegiada, mas o que ele pode fazer é o que a origem eventualmente não tenha feito. Ele pode, ao constatar que não há a preliminar da repercussão geral, ele já nega o segmento desse recurso extraordinário. Beleza? Tranquilo. Isso é pacífico, tranquilo, tanto no CPC como também no regimento interno e, portanto, também plenamente aplicável ao âmbito do processo penal. Feita essa introdução, vamos para o caso em questão, apreciado aqui no agravo regimental, no recurso extraordinário 1.385.414 do Supremo Tribunal Federal. O que é que esse tema aqui envolvia? Em primeiro lugar, imagine aqui que João das Couves ele estava sendo investigado e, ao fim e ao cabo, foi denunciado. O MP denunciou e Antônio, juiz em questão, recebeu a inicial acusatória e determinou a citação de João das Couves. Beleza? Tranquilo? Antônio era o juiz e aí ele recebeu. O que é que acontece? Logo depois de receber, Antônio, o juiz que recebeu, ele saiu daquela vara e foi substituído por Mariazinha. Mariazinha analisou a resposta escrita à acusação, inclusive apresentada pela defesa do acusado, e o que é que aconteceu? Prosseguiu com a presidência da instrução e eventualmente veio a sentenciar, condenando João das Couves. João das Couves apelou e o feito recursal foi justamente para o respectivo tribunal. O que é que acontece? Chegando lá na Câmara, quem é que estava lá? Um dos desembargadores atuantes no julgamento da apelação foi justamente Antônio, o juiz que recebera a inicial acusatória. E o que é que a defesa de João das Couves fez diante dessa situação? Apresentou exceção de impedimento para afastar o juiz Antônio, então agora desembargador, do julgamento aqui dessa apelação. Por quê? Porque ele estaria incorrendo justamente numa situação de impedimento, comprometendo objetivamente a sua imparcialidade. Maravilha? Tranquilo, só que esse argumento aqui suscitado e sustentado pela defesa de João das Couves não colou, pelo menos no tribunal. E por que não colou? Porque, na visão do tribunal, essa decisão ou suposta decisão que geraria o impedimento exarada por Antônio justamente, aliás, se limitou ao recebimento da inicial acusatória. E, na visão do tribunal, o recebimento da inicial acusatória não teria ontologicamente matriz e natureza de decisão, mas apenas de um ato ordinário para dar prosseguimento no que tange ao procedimento específico do processo, não tendo, portanto, o condão ou a natureza de caráter decisório a justificar o impedimento. E nessa decisão, ou dessa decisão, a defesa irresignada apresentou o quê? Um recurso extraordinário. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O recurso extraordinário foi encaminhado ao Supremo e na distribuição caiu com o ministro Luiz Fux. O Fux era o relator. E o que é que o relator fez? À luz do que aponta o parágrafo 2º do 1035 e o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele foi verificar ali a admissibilidade e logo percebeu justamente que no recurso extraordinário não tinha sido feito justamente não tinha sido realizado e expressamente indicada justamente a preliminar de repercussão geral. Daí porque, no relator, à luz do que autoriza o regimento interno da STF, negou o segmento.
dessa decisão monocrática do ministro relator, a defesa insistiu e apresentou o quê? Agravo regimental. É o agravo regimental, ora analisado por nós. E o feito foi justamente para o órgão colegiado. E nesse caso, o que é que a turma falou? A turma apontou, doutores e doutoras, presta atenção. Aliás, não foi nem a turma, foi aí, nesse caso, o plenário do Supremo Tribunal Federal apontou que, reiterada e pacificamente, a orientação do Supremo Tribunal Federal é do não conhecimento do recurso extraordinário que não possua preliminar formal proposta de repercussão geral proposta para julgamento. E, ainda que a argumentação da defesa diga que, em última análise, o tema ali debatido era de matriz eminentemente constitucional, que haveria uma suposta violação ao devido processo legal e à imparcialidade do juiz, e que essa, indubitavelmente, dessa temática tem nitidez e interesse constitucional, o fato de não ter estabelecido e cumprido os rigores legais, normativos e procedimentais de fixar uma preliminar de repercussão geral inibiria aqui o conhecimento do recurso. Então, veja só que mesmo nesses casos bem severos, a gente tem a exigência absoluta dessa preliminar formal aqui para viabilizar a análise de repercussão geral, no caso concreto, em se tratando de recurso extraordinário. Repercussão geral que, cuidado, existe apenas para o extraordinário, não tendo hoje semelhante previsão para o STJ, para o recurso especial. Eu só quero fazer uma pequena análise ou um pequeno comentário, porque a decisão do STF está absolutamente correta, tá? Ao menos na minha humilde visão. E não por outro motivo, a unanimidade os ministros caminharam e militaram nesse sentido. Agora, a mim me parece, aqui só a título de observação, que os melhores entendimentos foram, na minha humilde visão, o dos ministros Gilmar Mendes e do ministro Cássio Nunes Marques. Por quê? Esses dois ministros seguiram a íntegra dos ministros do STF, inclusive do seu relator, acompanhando quanto ao não conhecimento, mas eles dois concederam habeas corpus de ofício para declarar a nulidade do julgamento proferido pelo órgão recursal, justamente em razão da participação de um julgador, na visão deles, impedido, razão pela qual determinavam o retorno dos autos para novo julgamento com a troca desse ministro que estava, na visão deles, impedido. Mas essa foi uma observação apenas desses dois ministros que concederam ordem de ofício, mas em relação ao recurso extraordinário, ausente a preliminar objetiva e pontual e específica de repercussão geral, não há como fazer ou se contornar, indubitavelmente, o não conhecimento desse recurso é de rigor. Maravilha? Tranquilo? É isso que vai cair na sua prova e a única coisa que eu te peço é, basicamente, me diz se esse vídeo ajudou a esclarecer essa situação. E, claro, deixa o joinha, deixa seu comentário, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Beijo no coração de todos, fique com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!